Guilherme Fowler, da Cátedra Endeavor. A Priscila Claro, da Cátedra Instituto Escolhas. E o Sérgio Lazzarini, da Cátedra Shafii Haddad. Bom, vamos começar um pouco como a gente fez da outra vez, na outra rodada, que eu acho que é importante para que esse público aqui hoje possa estar conhecendo um pouco mais cada uma das cátedras, que eu gostaria que vocês falassem rapidamente como é que é a cátedra, como é que é o formato, o conteúdo, para a gente poder estar entendendo. Tá? Fernando, pode. Obrigado. Bom, rapidamente, a cátedra ela tem 2 anos e meio. Registro aqui a presença da Patrícia Blanco, que é presidente do Instituto Palavra Aberta, cujo foco é a discussão sobre liberdade de imprensa, liberdade de pensamento no Brasil. Poderia parecer um tema até estranho num país democrático como o nosso, né? Mas, como se diz, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Né? Esse é um tema muito amplo que... Então, nós trabalhamos basicamente com valores associados à liberdade de expressão e de pensamento, né? E questões de políticas públicas, obviamente. Então, por exemplo, desde questões que implicam discussões sobre o impacto da tecnologia digital, né? Por exemplo, toda essa discussão sobre o esquecimento, né? As legislações sobre o esquecimento, né? Todas as ações sobre privacidade na era digital, né? Todas as questões que implicam a relação que as pessoas têm hoje com a mídia, né? Na era da pós-verdade, né? A fragmentação da mídia, desde grandes questões como essa, da qualidade da informação, da transparência da informação pública, né? Do papel da imprensa numa sociedade democrática, até questões muito focalizadas. Por exemplo, semana retrasada, nós fizemos um seminário, um workshop muito intensivo, muito forte, sobre empreendedorismo na área do jornalismo, especialmente focalizado nas periferias de São Paulo, né? Que são experiências novas, desenvolvimento de estratégias de jornalismo que, digamos assim, criam democracia, né? Criam novos olhares, novas vozes, novos pontos de vista, mas que precisam de sustentabilidade, o tema da sustentabilidade, né? Para que a gente possa ter uma imprensa, uma informação descentralizada, sustentável, de qualidade e, o mais importante, com autonomia editorial, né? Com independência editorial e não dependendo, eventualmente, de esta ou aquela fonte de patrocínio, ou mesmo de uma fundação, seja, né, pública ou privada, não importa, né, mas que tenha autonomia de expressão de pontos de vista. Então, a cátedra é muito ampla, ela trabalha esses valores. Eu, recentemente, fiz um paper muito longo, foi publicado agora na revista da SPM Columbia, sobre comunicação pública no Brasil, que entra em vários temas de políticas públicas de comunicação no Brasil. Então, um âmbito bastante grande, um tema relativamente novo, né, no Brasil, mas discussão sobre liberdade de pensamento. Bem, a Cátedra Endeavor é a mais recente aqui da casa, ela começou em abril desse ano. O foco, ela é ligada à Endeavor, então, portanto, o foco é o empreendedorismo, de uma maneira particular, olhando para o empreendedor de alto impacto, ou as empresas scale-ups, aquelas empresas que crescem de forma acelerada, mas de forma sustentável. E a minha proposta na cátedra é quebrar essa discussão, tem sido quebrar essa discussão em 3 níveis. O nível macro do ambiente, e aí eu já adianto que a gente vai lançar nas próximas semanas uma pesquisa bem abrangente sobre burocracia no Brasil e como isso impacta o empreendedorismo. O nível da firma, ou seja, como que o empreendedor organiza a sua firma para conseguir sustentar o seu crescimento. E fizemos, sexta-feira passada, o lançamento de uma pesquisa aqui sobre a relação entre o empreendedor e os fundos de private equity, como que o aporte desses recursos é feito e como essa relação se dá ao longo do tempo. E, por fim, o indivíduo, quer dizer, quem é esse empreendedor que no primeiro momento, ele vem com uma ideia inovadora, ele começa a crescer de forma acelerada para se caracterizar como scale-up, e em algum momento ele tem que se tornar um gestor. Isso é longe de ser trivial para o indivíduo, para o empreendedor, e a gente também lança um olhar sobre esse nível. Então, eu tenho tocado pesquisa nessas 3 vertentes, sempre com esse olhar para o crescimento sustentável, que é o empreendedorismo
que transforma, não necessariamente aquele empreendedorismo de subsistência, daquela pessoa que, por forças econômicas, acabou ficando desempregada e precisa manter a sua casa. Não é que eu não olhe para isso ou que eu não me importe com isso, mas o fato é que é o empreendedor transformacional, aquela pessoa que cresce de forma acelerada, que tem dois efeitos fundamentais. Primeiro, é essa empresa que representa menos de 1% do número de empresas do Brasil hoje, mas que gera 40% das novas vagas de emprego. E também é essa empresa que cresce, esse empreendedor que cresce de forma acelerada, que consegue jogar a fronteira de produtividade para cima. São dois temas que a gente precisa tratar hoje, né? Emprego e produtividade. É por isso que o foco são neles. Bom dia a todos. A Cátedra Economia e Meio Ambiente foi lançada em novembro do ano passado, novembro de 2016. E a ideia, né, inicial era estimular o debate, a pesquisa baseada em evidências e também aprimorar um pouco mais a dinâmica de ensino aqui da parte do INSPEN, relacionada a questões ambientais e como é que a gente toma decisões relacionadas a políticas públicas, a ensino e também a questão de instituições privadas e tomadores de decisão. Então, eu costumo falar que essa cátedra tem 3 dimensões. Tem uma que é pesquisa baseada em temas relevantes para a sociedade, como mudanças climáticas, desmatamento, mobilidade. Tem uma outra vertente que é cursos de extensão, relacionados também aos interesses de pesquisa. Então, nesse ano, nós tivemos 2 cursos de extensão no primeiro semestre. O primeiro sobre economia e meio ambiente, com uso de experimentos, como as pessoas valorizam bens públicos e como tomam decisões em cima de suas preferências. Foi um curso de 20 horas. A gente trouxe um professor de Heidelberg University, professor Timo Hueskel, e no total tivemos 27 matriculados, um curso que não foi voltado só para o público INSPER. Na verdade, todas as atividades da cátedra são para público amplo. A gente tem aí inscrições não só de São Paulo, interior de São Paulo, mas também do Brasil inteiro. O segundo curso de extensão aconteceu aqui também no INSPER, com 20 horas, Tributação e Meio Ambiente, com o professor Bernardo Api. E, nesse curso, a gente teve 478 inscrições para 40 vagas, o que demonstra que o tema é um tema extremamente relevante na nossa comunidade, não só acadêmica, mas também de tomadores de decisão em instituições privadas e públicas. Tinha muita gente de organizações sem fins lucrativos e também de gestores públicos interessados no tema. E o próximo curso está para ser lançado aí em breve. Na verdade, é um curso que vai acontecer em novembro, sobre mobilidade, impactos sociais e ambientais. Então, esses são os cursos, o foco da cátedra é ensino. Então, a gente tem um objetivo muito grande de difundir também pelo ensino e potencializar futuras pesquisas relacionadas ao meio ambiente a partir de, primeiro, fornecer a base necessária. A gente também tem um outro pilar, que é bolsas de estudo no nível de mestrado e doutorado. Esse ano, a gente já tem 4 estudantes no nível de mestrado, e essas bolsas são também destinadas a estudantes no Brasil inteiro, instituição de ensino superior voltada para temas relacionados à economia e meio ambiente. Então, a gente teve, na última sexta-feira, dia 1º/9, o primeiro seminário de Work in Progress dos nossos bolsistas. São 4 bolsistas no nível de mestrado. Esse ano, a gente não conseguiu atrair nenhum estudante no nível de doutorado. E os temas que eles estão trabalhando se relacionam ao custo da água virtual no agribusiness, o impacto das mudanças climáticas na produtividade agrícola. A gente também tem gente trabalhando com alternativas em relação ao uso de diesel versus gás GNV na frota de caminhões. Então, tem temas super de fronteira do ponto de vista de tomar de decisão em relação a temas de economia e meio ambiente e também de inovação no setor privado. Como é que as instituições privadas estão fazendo escolhas relacionadas aos desafios de sustentabilidade em geral. Olá, obrigado a todos pela presença, obrigado, Neca. Meu nome é Sérgio Lazzarini, a cátedra Chafi Haddad, né, gentilmente dada pela família do Cláudio. Ela é ampla, ela é razoavelmente ampla, né? Ela visa fomentar, prestigiar a pesquisa em administração de uma forma ampla. Então, não há um tema particular, né? Apesar de, às vezes, na imprensa sair o economista Sérgio Lazzarini, coisa assim, não, eu sou professor de administração, tá? É que eu fico dando pitaco em várias coisas. Então,
Mas isso demonstra... Então, a cátedra tem um objetivo amplo. Né? Quando, conversando com o Cláudio, a ideia foi assim, vamos propor uma linha, vamos propor uma área, né? E eu vou conversando com ele, trocando ideias, e a gente vai discutindo. A cátedra, em particular, pelo menos ligada à minha linha de pesquisa, né? O que a gente tenta fazer é pegar uma área de administração que eu creio eu, vamos dizer assim, pelo que a gente está vendo, está crescendo bastante. E a gente viu, e, na verdade, na minha visão, está rompendo as fronteiras entre economia, ciência política, etc., que é, efetivamente, o que nós vimos na rodada de discussão de manhã. Vocês ouviram os três grandes economistas aqui do Brasil, né, o PB, o Naércio, o Sérgio Firpo, todos falando de gestão. Qual que é o problema da educação? No final, o sujeito não coloca metas, o que acontece não se avalia o impacto, não se sabe como você vai implementar determinadas coisas. Tudo isso são grandes perguntas de administração. O que aconteceu é que muitas dessas perguntas de administração elas acabaram ficando cerceadas a um grupo de acadêmicos de administração pública, né? Então, ficou um grupo discutindo administração pública. Só que agora a gente está, na minha visão, rompendo essas fronteiras. Por quê? A administração pública ela não é mais pública. Você tem relações público-privadas, você tem organizações como vários aqui, né, apoiando negócios ou atividades públicas. Então, essa fronteira está se quebrando. E, na área de administração, há um grande interesse agora de você examinar, por exemplo, quais são os fatores que fazem com que as organizações possam contribuir para variáveis de interesse social. Porque, tradicionalmente, sempre foi assim, como as organizações podem lucrar mais, crescer mais, ter mais valorização de mercado, agora está se perguntando de uma forma mais, vamos dizer assim, com um programa muito claro de pesquisa, como é que eu posso fazer, ou como é que eu posso criar, orientar as empresas a gerarem ou atuarem em variáveis de impacto social. Também foi discutido na parte da manhã que você tem uma enorme gama de possibilidades para você entregar um serviço ou uma atividade de interesse social. Você pode ter uma organização puramente pública, você pode ter uma organização privada, que pode ser com ou sem fins lucrativos, e várias coisas no meio, que são as parcerias público-privadas e colaborações. Então, a pesquisa, a atuação da administração está caindo muito nessa linha. Ligado a isso, eu coordeno aqui no INSPER um núcleo que chama INSPER Métrices, que a gente está fomentando o estudo sobre o campo de investimentos e medição de impacto, investimento de impacto. Como investidores apoiam iniciativas onde você tenha indicadores de impacto bem definidos, você possa até fazer contratos de avaliação por impacto e pagamento por impacto, né? Então, em linhas gerais, é isso que a gente está caminhando, né? Obrigada. Bom, como vocês viram, cada uma dessas cátedras, um pouco diferente da primeira parte da nossa manhã, que tinha um denominador comum na área de educação, aqui eu acho que nós temos cada um grandes problemas, né, em cada um de vocês. Então, vamos lá, acho que cada um, eu vou fazer uma questão orientadora, mas vocês também fiquem super à vontade para devagar para onde vocês acham mais importante, e cada um de vocês vai ter uns 15 minutos, tá, para poder tá falando. Então, Fernando, bom, você traz para mim um tema absolutamente fundamental no mundo hoje, né? Como você falou, nós vemos uma democracia, mas essa questão é fundamental, e nós estamos no mundo, né? Óbvio, não é só no Brasil, basta olhar para os Estados Unidos, não precisa nem ir muito mais longe, mas no Brasil também, com certeza, né? Então, assim, o que me vem assim muito na cabeça você tem um setor super ideologizado de pessoas que criticam a grande imprensa e toda a imprensa que está aliada com o setor privado, enfim, tem toda uma crítica aí. Como você falou no final, eu tenho visto isso, a gente tem visto isso na Fundação Tid Setúbal, o aparecimento de grupos de periferia na comunicação. A semana que vem, agora, vai ter na Zona Sul uma virada da comunicação, onde só
um dia inteiro de fala só com coletivos, grupos e organizações de comunicação das periferias, eles se colocando como, para falar da periferia, somos nós que falamos, né? Não falar por nós, né? Também falar por nós, mas nós também queremos falar e ter monto, então tem essa virada da comunicação, que eu acho que são elementos novos que estão acontecendo. A gente tem a mídia ninja aí, questionada e vê. Então, por outro lado, a gente vê também os jornais e as mídias diminuindo muito os seus espaços, as suas equipes, enfim, várias grandes empresas de nome nacional aqui diminuíram muitíssimo o tamanho. Estamos numa situação Lava Jato que a imprensa, a mídia teve um papel, continua tendo um papel fundamental. Bom, qual que é o papel da imprensa e o que uma cátedra como da imprensa, da mídia em geral, né, da informação nesse mundo contemporâneo hoje, das redes sociais, das fakes e tudo isso, e o que uma cátedra com este desenho pode estar contribuindo nesse debate? Tá ótimo. Só um detalhe, né, a gente tinha combinado falar um pouquinho de educação, é possível? Não sei se a gente pode ser. Então, se tu me autorizar, né? Se tu me autorizar, eu queria falar um pouquinho de educação e a gente, né? Que a gente tinha combinado falar um pouquinho de educação, pode ser? E depois eu falo depois da questão da liberdade de imprensa, que eu sou apaixonado por esse tema mas sobre um pouco na linha que o Sérgio falou, um pouco ainda da rebarba do primeiro debate, né? Eu acho que eu queria fazer algumas colocações sobre isso e que diz respeito a esse tema da liberdade de escolha e um pouco do sentido geral filosófico até da nossa cátedra, né? Primeiro, eu me sinto muito feliz assim, de tratar desse tema, né, especialmente para a gente ter pessoas do terceiro setor, da sociedade civil. Eu me sinto muito bem nesse ambiente. Eu gosto muito desse aspecto tocquevilleano da democracia, ou seja, da associação, das relações voluntárias, né, da tomada de iniciativa. O INSPER é isso, né? Quando vem o Cláudio aqui falar, o INSPER é isso, ou seja, isso que ele fala é uma coisa muito, muito importante e uma coisa relativamente nova no Brasil. Nós somos um país, uma nação que nasceu do Estado, nós nascemos assim organizados pela coroa portuguesa, não é? Depois nós fomos estruturados pelo Império, pela família real portuguesa, depois nós passamos por uma república, nós tivemos uma república organizada pelos militares no primeiro momento, depois nós passamos por 2 longas ditaduras no século XX. Então, nós somos um país intoxicado pela organização top-down, de cima para baixo, né? E temos crescentemente sociedade civil, e eu me sinto muito bem fazendo exatamente essa discussão. Mas o fato, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre, não contraditória com o que foi colocado aqui pelo Sérgio, pelo PB, pelo Naercio, muito pelo contrário, né? Eu acho fundamental tentar melhorar a educação pública, a educação estatal brasileira, né? Mas eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que nós temos que inovar, e a gente tem que ter coragem de inovar, né? E a academia brasileira, na minha opinião, ela é muito pouco inovadora. E vou ser até mais ousado aqui para dizer, tem muito pouca coragem de discutir temas diferentes, né? Nós estamos fixados numa ideia de tentar reproduzir um modelo, né, há 35 anos no Brasil, que de alguma maneira foi consolidado na Constituição de 88, não é? E que vem produzindo esses resultados, não é? O que nós fizemos na Constituição de 88? Eu tenho falado muito sobre isso, esse é um tema que me encanta muito. Quer dizer, nós criamos na Constituição de 88, por N razões que não cabe aqui nem dá tempo, nós criamos uma espécie de Estado de Direito, um welfare state, não é? Uma Constituição democrática, garantista de direitos, mas nós criamos uma gestão pública, um modelo de administração pública contraditório com esta ideia de um Estado capaz de oferecer serviços de qualidade em ampla escala para a sociedade, né? Nós criamos é curioso isso, nos anos 80, nós criamos um modelo de Estado hiperburocrático, totalmente, na minha opinião, fora de época, né? Numa época que se discutia New Public Management, que se discutia no mundo inteiro como flexibilizar o Estado, como trabalhar com metas, como trabalhar com avaliação, como trabalhar com conceito de eficiência pública, como trabalhar com parceria público-privada, como fazer a extroversão do Estado. Toda essa discussão já existia nos anos 80, né? Mas nós simplesmente fizemos de conta no Brasil. É curioso isso. Está
está faltando até papers que analisem um pouco mais isso, que tem uma literatura que foi, em grande medida, desenvolvida nos anos 90, a partir do plano diretor da reforma do Estado, na época, sob um pouco a inspiração do ex-ministro Bresser Pereira, né? Mas assim, nós criamos uma gestão pública, nós criamos uma Constituição de costas para todas essas inovações em termos de pensamento sobre gestão pública, né? Nós mesmos aqui no INSPER, o Sérgio participou, só 10 anos depois, em 98, que se introduziu o conceito de eficiência na Constituição, foi na emenda 19, e só ali que se constituiu a ideia de ter avaliação, por exemplo, de desempenho de funcionários públicos, né? Isso foi que remeteu para uma legislação que nunca foi aprovada, né? Nós mesmos fazemos aqui no INSPER várias discussões sobre por que o Brasil... Isso faz 20 anos já, e passaram mais 20 anos e nós não regulamentamos. Então, quer dizer, qual é a tese, a provocação que eu faço aqui, né? Nesses 30 anos de Constituição, o que aconteceu? A educação pública brasileira se expandiu com péssima qualidade, né? O que acontece? Quer dizer, então, os dados eu não vou repetir, são conhecidos por todos. Eu analisei, por exemplo, o último PISA, por exemplo, parece um dado mais forte, porque ele trabalha com a comparação internacional. Você tem lá você tem um Brasil na educação, você tem 2 Brasils escondidos no PISA, né? Que a gente, aliás, eu acho curioso, quando se debate educação no Brasil, não se fala. A gente costuma repetir um mantra que a educação brasileira está em crise, mas que está em crise, se a gente observar os dados efetivamente, a gente vai perceber que o que está em crise no Brasil não é a educação. O que está em crise no Brasil é a educação estatal. A nossa educação privada, ela não é grande coisa, mas ela está na média dos Estados Unidos. No PISA ela tira 507, 506, 505, dependendo da edição do PISA. Não é nada, não é nenhum Braskem, não é Singapura, não é Xangai, mas não está em crise, está longe de estar em crise na média. O que está em crise no Brasil, vamos deixar claro, e a academia brasileira tem medo de dizer isso, medo, não sei porquê, né? O que está em crise é a educação estatal brasileira. Há 30 anos está em crise, né? O último IDEB, se a gente comparar o IDEB, eu acho curioso isso, né? A gente pega o IDEB no ensino médio, por exemplo, tá? A projeção de meta para o IDEB em 2021 está bem abaixo do que hoje a média do setor privado, que não é grande coisa, alcança. Quer dizer, e nós estamos tranquilos com esse negócio, né? No fundo é isso, é curioso. O que aconteceu nesses últimos 30, 35 anos? A classe média, nós todos aqui, ou boa parte de nós, ou enfim, certamente os professores do INSPER, certamente os pais dos alunos do INSPER, pelo menos em grande maioria, nós somos setor privado. A classe média brasileira e os mais ricos no Brasil se refugiaram, com razão, para proteger as suas famílias no setor privado, na saúde privada, né, na segurança privada e na escola privada, né? E nós acabamos criando, nesses 30 anos, um brutal apartheid educacional, né? Tenho dito isso, e é curioso como isso é uma coisa um pouco assim escondida no debate educacional. Nós criamos uma África do Sul, não é nem a Belíngia do Mar Baixo, nós criamos uma África do Sul antes do apartheid, eu brinco sempre lá. Então, nós nos protegemos fazendo escolhas, não abrindo mão do direito de escolher o colégio, né, a orientação pedagógica, a orientação religiosa, a linha, etc. Discutimos, os pais discutem exaustivamente, e nós entregamos, né, delegamos a educação dos mais pobres ao Estado, né? Bom, a minha provocação para vocês aqui é que esta situação que nós criamos no Brasil, que está brutalmente longe disso que o Naércio fala aqui, da igualdade de oportunidade, né, é uma situação curiosamente confortável para todo mundo. Ela é trágica para o Brasil, mas ela é confortável, né? Por que ela é confortável? Primeiro que os mais pobres, infelizmente, não reivindicam, né? Quer dizer, eu não vejo no debate educacional brasileiro lobby de pais de alunos pobres das escolas públicas reivindicando qualidade. Não vejo isso. Eu vejo acadêmicos intelectuais de classe média, que, em geral, põem seus filhos na escola privada, fazendo debates, né, projetando para 2020 não sei quanto, para 10, 15, 20 anos, melhorias hipotéticas na educação estatal, né? Nós criamos esse apartheid e estamos razoavelmente confortáveis com ele, né? A classe média, os mais ricos, ficam, né, ilhados nas escolas privadas, e você tem esse divórcio brutal no Brasil, né? Como é que você rompe com isso? Primeiro, falar um pouquinho sobre valores. Não? Eu, por exemplo, fui diretor do IBMEC no Rio de Janeiro, eu me lembro que eu conversava muito com alunos do ProUni. Quando se criou o ProUni no Brasil, que, na minha opinião, é uma das maiores revoluções que se fez na educação, se introduziu algo completamente novo no panorama da educação pública brasileira, que é a ideia de você oferecer para pessoas mais pobres uma coisa muito simples, que é o direito de escolher.
né? É uma coisa que é um anátema no Brasil, né? Nós, da classe média, os mais ricos no Brasil, jamais abririam do direito, jamais pensariam na hipótese de abrir mão do direito de escolher onde colocar o filho para estudar, ou escolher qual faculdade. Mas nós simplesmente, isso significa a academia brasileira, a elite brasileira, inclusive as fundações que discutem a educação, as ONGs, simplesmente, solenemente ignoramos, né, a hipótese de que esse direito pudesse ser estendido, ou possa dizer respeito, ou possa interessar, ou possa ser um valor também para as famílias mais pobres, né? Simplesmente consideramos que escolher é um luxo para quem tem dinheiro no Brasil, né? Escolher onde estudar, escolher a escola. Nós nos escondemos atrás da ideia de que os mais pobres não sabem escolher. Nós nos escondemos atrás da ideia de que isso não é importante. É importante para a gente, né, que pode, né? Mas para os mais pobres, enfim, é um não direito. É curioso isso, né? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. A ideia de um não direito, né? Não é um direito. Não é uma questão. It's not a nicho, né? É uma questão de valor. Escolher não é importante. Então, nós queremos esse apartheid. Eu costumava reunir alunos do ProUni para conversar lá no Rio de Janeiro, e me chamava muita atenção. Pela primeira vez, nós tínhamos negros estudando numa escola de elite, nós tínhamos alunos realmente muito pobres, de comunidades no Rio de Janeiro. E o que mais fascinava eles, é evidente que fascinava eles estar numa escola bacana, boa, de qualidade, que tinha convênios internacionais, que tinha... Enfim, mas fascinava eles a ideia de que eles tinham na mão um cheque dado pelo Estado para poder escolher, que eles podiam escolher se eles queriam na PUC, se eles queriam na FGV, se eles queriam no IBMEC, se eles pudessem escolher qualquer outra faculdade disponível para a sua escolha. Esta ideia era um certificado de cidadania, era um significado valorativo, né, de uma capacidade de sujeito de direitos, né, da garantia de poder fazer uma escolha, de poder, enfim, ter o conceito básico de igualdade. Igualdade, exatamente isso que o Naers falou aqui. Igualdade. Eu tenho o mesmo direito de escolher que você que tem recursos, que você que é da classe média, que você que é da elite brasileira tem, né? Nós da elite não gostamos disso, nós temos horror de que os pobres, os mais pobres das famílias possam escolher. Mas elas não pensam assim. A ideia de que você, né, possa exercer esse direito de escolher é algo muito importante para essas famílias. O segundo ponto é que, ao criar esse apartheid educacional, social, nós criamos um efeito perverso. Às vezes eu me lembro do Robert Merton, grande sociólogo americano, discutir as unintended consequences. Nós criamos uma brutal unintended consequence, né, que diz respeito ao que os americanos chamam de peer effect, ou seja, nós concentramos os mais pobres juntos com os mais pobres, né? Concentramos a classe média e os mais ricos com a classe média e os mais ricos, né? Significa que nós cortamos laços de relacionamento social, né, que são brutalmente... Existem muitos, não dá tempo aqui de citar muitos papers, no Brasil, curiosamente poucos, né, que mostram o impacto que tem simplesmente o relacionamento social, o fato de você poder estudar, né, num clima de diversidade, buscando pessoas que têm padrões culturais diversos, que têm acesso a bens econômicos diversos, né, no seu desenvolvimento, né? Um conceito que nós criamos, o que o Robert Merton chama de efeito Mateus, né? O efeito Mateus ele tira da parábola, da carta, a Bíblia, né, o livro de Mateus, ele diz: aos que muito têm, muito lhes será dado. Aos que nada têm, até isso mesmo lhes será tirado, né? Então, nós criamos esta ideia, ou seja, um círculo virtuoso, por um lado, onde ele tem bolsa internacional, onde tem relacionamento, onde ele convive com opções culturais mais variadas, e um círculo vicioso, onde ele reúne, né, com mesmos padrões culturais, empobrecidos, com pouca oportunidade, né? E isso é um resultado, né, deste apartheid social. E daí o paradoxo é esse, né? O Estado, que era para... O welfare state brasileiro, que era para criar igualdade, exatamente isso que o Naers falou aqui, faz o quê? Criou uma brutal desigualdade. E está todo mundo tranquilo com isso. E nós ficamos esse discurso, né, na minha opinião, assim, muito pouco realista, de que passados 10, passados 20, passados 30, quem sabe passados 40 anos, nós vamos mudar o setor público, né? O setor público tem um problema estrutural no Brasil. A estabilidade plena de emprego, a rigidez orçamentária, o RJU, a Lei 8666, né? Toda a rigidez burocrática do Estado brasileiro. E aí eu acho curioso, como a gente compara as situações internacionais, a gente comparou até com Singapura. Bom, Singapura pode demitir professores, não tem produtividade, demite, né? Como aqui no INSPER, como qualquer escola privada, aqui o Grupo Bandeirantes. O setor público no brasileiro não pode fazer, e não poderá fazer, porque nós não vamos mudar a Constituição brasileira nos próximos 20, 30, 40 anos para mudar o Estatuto da Estabilidade do Emprego. E mesmo se mudar, até implementar isso, né,
E nós temos essa curiosa tendência na nossa academia, da elite, no fundo, né? Extraordinária paciência, né? Que nós esperamos que os mais pobres tenham. Né? A gente não tem a mesma paciência com os nossos filhos na segunda-feira de manhã. Né? Segunda-feira de manhã a gente quer que ele esteja numa boa escola. Os mais pobres, a gente pode esperar para o ano da independência, quem sabe, né? A educação pública vai melhorar. E para fechar, eu dizer assim, existem alternativas que, de novo, a nossa academia se recusa terminantemente a discutir, o que me parece muito curioso. Uma alternativa foi desenvolvida nos Estados Unidos, que é o modelo das charter schools, né? Que eu não acho que é uma panaceia, que eu não acho que é um modelo universal, mas é um modelo que precisa ser experimentado e que está na tradição jurídica brasileira e na tradição da gestão pública brasileira. O Brasil recentemente aprovou a Lei 13019, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, que é uma lei que exatamente permite parcerias com organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, para a execução de políticas públicas e explicitamente menciona a educação. Ou seja, qualquer prefeito de cidade, médio, grande porte brasileiro, qualquer governador está autorizado, tem o dispositivo jurídico, não precisa nem aprovar uma legislação própria na Assembleia Legislativa, a estabelecer processos de contratualização. Hoje, nos Estados, e onde o setor privado de qualidade possa, de fato, oferecer escolas sem todas as amarras burocráticas que o Estado oferece. Obviamente, isso não é uma panaceia, precisa ter bons modelos de regulação. Nos Estados Unidos, hoje, em torno de 7% das escolas já têm a gestão do modelo charter. Eu pude visitar algumas em Nova York quando fiz meu pós-doutorado lá. Por exemplo, eu até menciono a rede KEEP, né? Eu visitei no Harlem por uma KEEP Infinity Charter School. Se puderem entrar no Google depois, é muito interessante analisar. É uma rede com mais de 100 escolas, de altíssima performance, como qualquer escola de ponta privada aqui de São Paulo, uma boa cidade americana, contratualizado com a Prefeitura de Nova York, basicamente de negros e latinos, com desempenho brutalmente mais avançado do que escolas públicas tradicionais. Né? Tem um estudo, eu também recomendo, se vocês, o Center for Research on Educational Outcomes da Universidade de Stanford, fazem estudos muito interessantes, repetidos sobre desempenho de charter school. O último estudo global que fizeram 43 estados americanos mostra claramente, indubitavelmente, o avanço que tem, especialmente em populações negras, latinas, mais pobres, com a permanência sequencial de 1, 2, 3, 4 anos numa charter school, evidentemente, dentro de um truísmo aqui, se a contratualização não for bem feita, se a seleção não for bem feita, também não adianta, certo? Então é preciso fazer esse... E o Brasil tem tradição nisso, na área cultural aqui em São Paulo, os modelos de contratualização são um brutal sucesso. A gente também costuma fazer de conta que não vê isso. Nós temos na saúde modelos de contratualização que são muito bem-sucedidos. Né? Aqui em São Paulo, as organizações sociais de saúde são apenas um exemplo disso. Né? E o fato é que na educação nós ficamos bloqueados. Né? De novo, eu não estou dizendo que se deva deixar a educação estatal ou que não se deve investir tudo que a gente puder para melhorar a qualidade da gestão estatal. É obviamente necessário, né, e crucial para o país. Né? Mas que nós não tenhamos a coragem de buscar alternativas, isso me surpreende, me choca. Né? E eu queria colocar isso aqui. A outra alternativa que o Brasil desenvolveu com grande competência é o modelo dos voucher educação, exatamente dessa garantia. O Brasil desenvolveu o maior sistema de voucher do mundo para pessoas de baixa renda, que é o ProUni. Altamente bem sucedido, um programa de inclusão, um programa inteligente, custo baixo, custo de transação quase zero, né? Que entregou cidadania em N sentidos para pessoas mais pobres, né? No sentido de combater peer effect, ou seja, né, de buscar exatamente a confluência de classes, estilos, criar diversidade dentro da sala de aula em todo o Brasil, no sentido de dar o direito de escolha e no sentido de oferecer uma educação de qualidade, mas aí depende exatamente da gestão do projeto, não há tempo aqui, do programa, mas em larga escala a baixo custo, em larga escala a baixo custo, né? Larguíssima escala abaixo, sem os problemas de corporativismo, nada dessas questões que dizem respeito, que a gente discutiu aqui mais cedo. Né? No Chile houve essa experiência. Em 2008 foi feita uma reforma importante no modelo chileno. O modelo chileno, para mim, ele é um indicador de como você modelar de maneira adequada faz toda a diferença na gestão do programa. Mesmo se ele seja
Quer dizer, não existe panaceia nisso. Né? Em 2008, o que eles fizeram? Você tinha um modelo universal de oferta de voucher no Chile. O que aconteceu? Você reproduziu o apartheid social lá, porque, né, as famílias mais ricas complementavam o valor do voucher, né, as escolas acabavam criando escolas para os mais pobres, que não podiam complementar, e você acabou reproduzindo um padrão de desigualdade. Em 2008, se fez uma reforma. Se proibiu exatamente esse processo do sobrepreço do voucher, se passou a analisar e intervir nas escolas, criando categorias de autonomização da escola. Escolas com alta performance tinham mais autonomia, escolas com menos performance, o Estado tinha um olhar, um monitoramento mais direto. Né? Se criou todo um processo de avaliação mais intensivo e se aumentou o valor do voucher para famílias mais pobres, no sentido da competitividade desse voucher, né? E criar, em vez de um programa universal de voucher, um programa focalizado em famílias mais pobres. Bom, nos 5 anos, tem N papers acadêmicos analisando isso, nos 5 anos seguintes a 2008, houve um significativo, na verdade, crescimento em termos não só de qualidade, mas de redução da assimetria entre o desempenho de alunos mais ricos e alunos mais pobres no sistema de voucher. Isso é uma correção institucional no modelo. Né? Eu quero dizer que toda essa discussão precisa ser feita no Brasil, né? Porque ela baseia-se, em parte, numa constatação básica. O nosso direito administrativo, né, tal como modulado na Constituição de 88, ele é um modelo que produz ineficiência na geração de serviço, na oferta de serviço. Ele é bom para fazer muita coisa. Uma eleição geral, recolher imposto de renda, cartão do Bolsa Família, BPC, políticas sociais macro, né? Mas para a gestão fina de serviços, eu brinco sempre, vai administrar o INSPER com a Lei 8666. Passa aqui 3 anos depois, administra o Itaú com a Lei 866. Passa 3 anos depois para ver o que aconteceu. Né? Se não quebrou, é só Jack Welch na gestão, e olhe lá. Né? Segundo, valorativo, no sentido de nós criar efetivamente igualdade e oferecer para as famílias mais pobres, para os alunos mais pobres, para os pais de famílias mais pobres, os mesmos direitos que nós temos porque temos dinheiro, né? A classe média tem. Ou seja, criar um sistema de igualdade é um sistema que não discrimina, onde ricos, pobres, entre negros, brancos, enfim, possam estudar nas mesmas escolas. Né? Eu sei que isso agride muita gente, a ideia de que isso possa acontecer no Brasil, mas pode, nós temos instrumento jurídico para isso, existe experiência internacional para isso, talvez a gente precise só um pouquinho mais de coragem para fazer. Obrigada, Fernando. Eu acho que é um tema super polêmico, super atual, importante de a gente estar nesse debate. Em termos da Charter School, acho que Goiás está buscando iniciar um pouco esse modelo e, enfim, acho que a gente precisa discutir mais mesmo, a sociedade discutir mais esses diferentes modelos. E eu acho que você traz muitos pontos importantes, mas eu queria destacar a questão da heterogeneidade. Assim, sem dúvida, assim, eu que pesquiso na área de educação, a questão da segregação das escolas em áreas de alta vulnerabilidade social é terrível, porque é um círculo vicioso para baixo, uma segregação, ainda com os pais que têm um pouco mais querem priorizar mais a educação, ainda buscam as melhores escolas, que em geral estão no centro dessas periferias, mas quem está na periferia da periferia realmente é uma segregação, e aí toda essa questão da heterogeneidade, que é fundamental, se perde completamente. Mas, enfim, é um debate super amplo, polêmico, muito polêmico, para todos os lados ele é polêmico. Bom, vamos lá, Guilherme. Atualmente, muitos fundos que realizam investimento, né, de impacto social ou de impacto ambiental, indicam que esses investimentos não têm um retorno suficiente. Né? Tem uma discussão também no setor financeiro de que os fundos nos bancos não aceitam esses investimentos, não colocam nas suas carteiras investimentos de impacto. Né? Isso porque, muitas vezes, aquele gestor tem que cumprir metas e o retorno é mais longo, e aí, então, não entra esse tipo de investimento, acaba não entrando na carteira, especialmente dos grandes bancos. Né?
como é que uma pesquisa, como uma cátedra, como a da Endeavor, ela pode estar contribuindo para esse debate? O que a gente pode estar tornando esses investimentos de impacto de uma forma mais possível para os investidores, né? Eu acho que esse tema ele acaba sendo também polêmico, vamos colocar assim, e eu vou levar a discussão para um lado mais de gestão. Mas acho que vale a pena mencionar que a gente acaba entrando naquele ponto da definição do investimento de impacto, que eu não vou falar muito, que eu acho que o Sérgio vai acabar entrando bastante, porque é uma área que ele domina mais, mas que nos remete, por exemplo, à definição do OCDE sobre o que é um investimento de impacto. E qual é a taxa de retorno que ele tem que ter. É uma taxa de retorno que é igual ou acima do que zero, mas não acima da taxa de retorno do mercado. Assim que eles colocam no documento deles. Mas, no fim do dia, eu acho que vale a pena fazer uma reflexão sobre que este investimento que se faz, ele tem que ser sustentável de algum jeito. Ele tem que ser sustentável do ponto de vista ambiental, social, mas também econômico. E quando a gente coloca isso, a gente precisa olhar para e prestar atenção para uma coisa que é absolutamente fundamental, mas que às vezes passa batido, de que a gente está olhando para um business, um negócio, e que esse negócio, para ele realmente ter um impacto abrangente, ele vai ter que ser escalável, ele vai ter que crescer. E, no fundo, quanto mais escalável e quanto maior o crescimento dele, maior o impacto que ele terá. E aí, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente trabalha na cátedra Endeavor. Porque, e aí eu vou pegar um exemplo de uma empresa que não é apoiada pela Endeavor, que eu vi na televisão, que é uma empresa carioca, e eu não sei pronunciar direito, acho que é Zerezes ou Zerezes. É uma empresa que faz óculos com madeira reciclada e acetato reciclado também. E eles se inserem dentro do que a gente chama de um empreendedorismo de rede. Então, eles não têm todas as ferramentas para conseguirem se sustentar com o business. Então, eles entraram e trocaram, fizeram parcerias num ecossistema que eles estavam inseridos para conseguir alavancar o seu business. Só que eles são umbilicalmente sociais. Porque toda a rede de fornecedores deles, por exemplo, são de catadores, de coletores de madeira, que entregam a madeira para eles e eles produzem os óculos. Os próprios artesãos que eles contratam são pessoas da comunidade, as primeiras treinadas por eles, e que eles dão ali uma oportunidade para esses indivíduos se inserirem no mercado de trabalho formal. Pois bem, a reportagem era sobre essa empresa e os desafios que ela estava tendo este ano para conseguir fazer o seu negócio ser sustentável. Por quê? Eles estavam crescendo de uma forma tão acelerada que eles estavam se deparando com um conjunto de problemas de gestão que eles nem imaginavam que teriam. E aqui a gente pode dar um passo para trás e pensar, mas interessante, porque eles estão, ao crescerem, eles estão aumentando a rede de coletores, eles estão capacitando mais pessoas e estão trazendo um retorno gigantesco para eles mesmos. E aí entra um pouco na questão de, nossa, até que ponto isso seria um investimento de impacto ou não. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o outro lado. Para que eles cresçam de uma forma sustentável, basicamente eles têm que ter três coisas, que é o que eu estou observando no meu estudo dentro do mundo do empreendedorismo. E essas três coisas elas têm que estar combinadas de uma forma que faça sentido. E eu acho que esses três pilares eles se aplicam a um negócio, a um business de impacto social, como se aplica a qualquer business que deseja escalar, por óbvio. Primeiro, o mais fundamental é um norte. E quando a gente fala norte em um negócio escalável, a firma ter com muita clareza o que a gente chama de uma estratégia de replicação. Uma estratégia para ela replicar a forma pela qual ela gera valor. No caso da Zeres, por exemplo, é uma estratégia muito clara de como fazer óculos à base de madeira de uma forma mais potente, com mais rapidez e mais estruturada. Sem uma estratégia de replicação da sua rotina de gerar valor, a empresa nunca chegará, nunca vai escalar, seja ela de social ou não social. Só que ter uma estratégia não basta. A estratégia é o norte. Eu preciso também, como firma, e como investimento social, e como investidor que fará, talvez, um investimento social, olhar para essa empresa, esse business e perguntar,
será que essa firma, ela possui o conjunto de competências dentro dela para realmente crescer? Ela pode ter o norte, a estratégia dizendo que ela precisa replicar, mas ela precisa ter, por exemplo, mecanismos para conseguir crescer. O que a gente chama de nome bonitinho em estratégia de competências dinâmicas. Ela precisa ser dinâmica para crescer. E aqui vem um ponto bem interessante que eu acho que é o mais interessante nos negócios de impacto social, que é o seguinte: quando uma empresa, quando uma ONG, eu diria, ela cresce de uma forma muito acelerada, ela tem uma estratégia muito clara, ela tem competências dinâmicas para crescer. Em geral, o custo desse business tende a explodir. Porque o crescimento ele gera custos, né? Por exemplo, essa mesma empresa carioca, ela precisou ir para um galpão maior. Quando ela fez esse movimento de ir para o galpão maior, o custo fixo dela explodiu, por óbvio. E aí é que a gente entra no terceiro elemento, que é ser eficiente. Uma empresa que quer escalar, mesmo que seja um impacto social, ela precisa ser eficiente. Ela tem que ter a capacidade de se tornar mais eficiente ao longo do tempo. Se ela não consegue unir essas três coisas, uma estratégia muito clara, ela não consegue ter essas competências dinâmicas para crescer e manter a eficiência, essas competências de eficiência, ela não se sustenta no longo prazo. E a sustentação dela no longo prazo nada mais é do que aquele critério que se usa muito no mundo do investimento de impacto da adição, da adicionalidade. O investimento tem que ter um retorno, não só financeiro, mas que ele adicione alguma coisa a essa empresa, esse business, para que ele realmente tenha a chancela de ser social. Mas isso só virá a partir do momento que a empresa conseguir se sustentar. E eu acho que, nesse sentido, uma scale-up, no sentido mais tradicional, não social, ela conversa de uma forma muito clara com o investimento social que escale. E aí eu vou fazer uma pequena digressão, se me permitir, com relação à questão que linka muito com isso e que faz um link com a educação, que antes de uma empresa, seja ela de impacto social ou não, ela desejar crescer, antes de tudo houve um momento fundamental da vida dela em que o empreendedor, aquele indivíduo, o idealizador, ele tinha, antes de concretizar o seu comportamento, ele tinha uma intenção de ser empreendedor. Essa intenção, que é um construto que vem da psicologia social, ele pode ser moldado, ele é moldado. E, no fundo, a gente percebe, as pesquisas mostram isso, que quanto mais educação o indivíduo tem, maior o sentimento que ele tem de controlar o seu próprio destino, vamos colocar desse jeito, que é o conceito de autoeficácia, entre aspas, e, portanto, maior a intenção que ele terá. E, portanto, mais ele vai empreender. Isso é importante porque pode aumentar a produtividade e gerar emprego. Pois bem, muito do que hoje a gente debate sobre a relação entre empreendedorismo e educação, a gente ouve muito assim, olha, o curso bom de empreendedorismo é aquele curso prático, hands-on. Eu acho que nada poderia ser mais longe da verdade. Eu acho que um bom curso, uma boa educação empreendedora é aquela que mescla teoria e prática, focando em capacitar o indivíduo para conseguir sustentar o seu negócio no longo prazo, seja social ou não, mas inclusive social. Se isso é verdade, eu não compro muito essa ideia de a gente começar a pensar sobre a disciplina de empreendedorismo como algo fundamental. Ela é importante, sim. Mas se nós queremos ter indivíduos mais engajados, indivíduos que façam novos negócios, que se projetem na vida de uma outra forma, essa ideia do empreendedorismo, que nada mais é do que o indivíduo conseguir tomar uma decisão baseada no seu julgamento, em uma situação de incerteza, ela tem que começar a permear todas as disciplinas. Eu acho ingênuo pensar que uma disciplina de empreendedorismo pode mudar a vida de uma pessoa. Mas um olhar de empreendedorismo ao longo do ciclo de formação, isso pode mexer em intenção empreendedora, em comportamento empreendedor e assim por diante.
Obrigado. Bom, 2 comentários rápidos. Primeiro, que eu já ganhei um óculos, eu não sabia dessa empresa, e eu não sabia toda essa história. Eu sabia que tinha uma questão social aí. E depois, bom, empreendedorismo é uma disciplina que tem como disciplina, e você falou, temos que ter esse parâmetro, mas que muitos programas novos, ou ditos que inovadores no ensino médio têm colocado, né? E que, em geral, tem uma atração muito grande para os jovens nessa disciplina. Isso acaba motivando muito esses jovens no ensino médio, né? Bom, vamos lá, Priscila. Quais que são os desafios, né, que a gente pode estar colocando nessa integração da temática ambiental e sustentabilidade numa cátedra como a cátedra do Escolhas, né? Assim, a gente também ouve muito na sociedade, bom, se a gente quer uma atividade para ser ambientalmente correta, adequada, não é contra o crescimento econômico. Acho que tem uma fala aí que acaba opondo, né, desenvolvimento ou crescimento com sustentabilidade ou com meio ambiente, enfim. Como é que é esse desafio e como é que a cátedra está contribuindo um pouco para avançar nessa oposição que, na verdade, não é, né? Não deveria ser. Eu vou falar um pouquinho desse primeiro ponto e depois eu vou contribuir, na verdade, também com a ideia pensando em educação. Como é que a gente, como instituição de ensino superior, gera um pouco menos de conflitos em relação a essas 3 dimensões da sustentabilidade. O que eu acho interessante, e é o que o Sérgio Leitão sempre fala lá no Escolhas, é que nós temos que fazer o advocacy dos dados. Então, isso eu acho que é uma contribuição sensacional que o Escolhas tenta dar, que é a gente vai trabalhar questões extremamente delicadas, de fronteira, onde tem gente falando não existe mudança climática, tem vários dados mostrando que existem mudanças climáticas. E aí a gente vai trabalhar também mananciais em centros urbanos, adensamento, espraiamento e áreas verdes, só que a gente vai trabalhar com dados, com evidências. Então, eu acho que essa é uma grande contribuição de todo o trabalho aí do Instituto Escolhas, não só aqui na escola, independentemente da cátedra. Então, é trabalhar com dados, com evidências, para que a gente sugira e possa interferir em políticas públicas. E, mais que isso, na minha linha de pesquisa, em estratégias de organizações, modelos com impacto ou organizações tradicionais, pensando nessas evidências. E uma linha de pesquisa que a gente está trabalhando agora de uma forma mais aprofundada surgiu exatamente dos questionamentos pós-eventos, não só do Escolhas, entre outros aqui na escola, que tratavam de temas ambientais. Então, na grande maioria dos eventos, a gente saía daqui com uma afirmação que para o INSPER era ótimo, que era, bom, no fundo disso tudo, a gente tem que capacitar mais as pessoas, educar mais as pessoas para tratarem dos temas ambientais com mais propriedade. Porque hoje tem muito achismo, tem muito abraça-árvore, e, no fim do dia, a gente não consegue legitimidade para escalar. E, de todos esses eventos, a questão que vinha é, bom, se a gente continuar falando que as pessoas não estão capacitadas, que eu não consigo escalar um modelo de negócio social porque eu não sei fazer gestão, ou porque eu não consigo convencer o investidor, eu não consigo convencer um instituto que vai, de alguma forma, fomentar esse investimento, de que dá para fazer certo e ganhar dinheiro, existe um problema na base, existe um problema nas instituições de ensino. Como que as instituições de ensino, e no meu caso estou estudando ensino superior, têm fomentado a discussão e têm integrado no ensino essa questão temática ambiental de uma forma mais ampla. Então, desde 2015, aqui no INSPER, a gente resolveu participar do PRIME, que, para quem não sabe, é um braço da ONU, que é uma sigla para Principles of Responsible Managers Education, surgiu lá atrás como uma iniciativa voltada para escolas de negócio, discutir quais são os desafios em desenvolver, em treinar gestores mais conscientes, mais éticos na tomada de decisão. E o impacto dessa iniciativa é tão grande que hoje não é só mais para escolas de negócio, então tem escolas de engenharia, arquitetura do mundo inteiro. E no Brasil, só para ter uma ideia, o Brasil é tão importante no Prime que o Brasil tem um capítulo à parte. Então, a gente tem o Prime Chapter Brasil, que não é o Prime Chapter Latinoamérica, mas a gente tem uma parceria bem grande, justamente porque a gente tem feito muito.
Mas, apesar de ter feito muito, quando a gente olha para os dados não são animadores, né? Somos 30 escolas signatárias do Prime hoje, num universo de 2.400 instituições de ensino superior. Então, o dado do ponto de vista da ONU, extremamente relevante, porque as 30 escolas que estão lá estão super engajadas, mas do ponto de vista de como é que a gente trabalha isso do impacto na sociedade brasileira, pensando em temáticas não só de meio ambiente, como também direitos humanos, diversidade, como é que a gente traz essa discussão de diversidade de gênero para o ambiente de trabalho, diversidade cultural, entre outros, até a questão da cultura local, que a gente tem trabalhado muito com populações indígenas, entre outros. Então, fica essa discussão, né? A gente tem trabalhado muito do ponto de vista de política pública, do ponto de vista de organizações ou novos modelos de negócio, mas o papel do ensino. Então, a gente decidiu, foi no começo do 2015, que a gente teria um grupo de trabalho focado em desenvolvimento de metodologias para levar para a sala de aula as temáticas relevantes da sociedade de uma forma que não seja mais do mesmo. Então, além, né, das fronteiras de sala de aula, sair do óbvio de lecture e passar por um modelo que aqui na escola a gente tem trabalhado em 4 pilares, mas os outros parceiros no Prime têm trabalhado de formas diferentes. Mas, no fim do dia, o que a gente usa que é igual? Action Learning, a abordagem apreciativa e um pouco de Experiential Learning. Então, não adianta a gente achar que a gente vai ensinar temáticas de fronteira relacionadas ao meio ambiente, novos modelos de negócio, se a gente não sair da sala de aula e não for no contexto desses empresários, desses empreendedores, e no contexto da problemática socioambiental. Então, aqui na escola, a gente trabalha 4 dimensões. A primeira, que eu acho que é importante, o indivíduo tem que se reconhecer protagonista desse processo. Se ele não se perguntar, eu quero transformar, e ele encontrar a resposta que eu quero, nada vai acontecer, porque eu posso tirar ele da sala de aula, levar ele para o campo, mas nada vai mudar. Então, a gente trabalha no nível individual, né? Como é que a gente consegue desenvolver essa vontade de fazer diferente, de transformar a partir de uma realidade. Ao discutir essa primeira etapa com vários exercícios, né, materiais, dinâmicas, a gente passa para um segundo pilar, que bom, agora que eu sei que eu quero transformar, qual que é a realidade que eu vivo? Né? Qual que é a minha consciência desse contexto? Então, a gente, a partir dessa segunda dimensão, a gente tem feito várias parcerias com comunidades em São Paulo, né, da baixa renda. Hoje, a gente tem 2 projetos aí grandes, na verdade, de 2 projetos que eram focados em água, virou um projeto de relações com comunidade lá no Grajaú, Instituto Anchieta, com Roberto Loeb. Então, a gente saiu do vamos limpar o rio e virou uma estratégia de vamos construir a casa, vamos pensar em saneamento, mas, na base de tudo, também tem um apoio às instituições de ensino que fazem parte, que vamos mostrar para os nossos alunos que fazem parte dessa elite o que é a realidade do Brasil, que pode ser uma oportunidade, inclusive, para empreendedorismo lá na frente. O terceiro pilar como é que a gente desenha novas soluções, tanto do ponto de vista da engenharia, da arquitetura, se a gente pensar em cidades, como do ponto de vista de modelos de negócio. Então, vamos desenhar novas soluções focadas nessas realidades. E o último, não menos importante, não adianta nada fazer os 3 primeiros se eu não souber medir impacto. Não adianta só pensar em performance, a gente tem que saber o quanto fazer diferente, transformar, pensando também na questão ambiental, no impacto que isso pode gerar. A gente poderia estar fazendo tudo igual e estar colhendo a mesma performance, mas e o resultado do impacto gerado? Então, isso virou o que a gente chamou agora, publicamos na ONU há um mês atrás, no Fórum Global da ONU de Educadores, um guia sobre como implementar essa visão ampliada no contexto dos ODS, que já foi dito aqui também, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como é que a gente traz para o ensino esses desafios da sociedade? Porque se amanhã a gente quiser estimular pesquisa em meio ambiente, economia, meio ambiente, centros urbanos, eu tenho que ter uma base, e essa base não vai vir do nada. A gente tem que construir essa base. Então, lá no Prime, a gente tem hoje vários projetos, e um deles é essa metodologia, o outro é aplicar a metodologia, e o terceiro é expandir parcerias globais. Então, um resultado do fórum foi exatamente uma parceria com um dos capítulos também do Prime, que é o Aim to Flourish, onde a gente vai, a partir do ano que vem, ter 4 iniciativas internacionais de criação de ventures com impacto social. E a ideia é que a gente mostre o processo de aprendizado desses alunos. Então, a gente vai fazer um documentário em cada um desses países para mostrar quais foram os passos, como os indivíduos contribuíram, no final disso, tentar medir um pouco o impacto também para a vida do estudante. Então, hoje a gente fala, o aluno que passou no INSPER, ele teve contato com tudo isso que ele viu
em modelo de negócios sociais, impacto do ambiente na economia, etc., etc., ele sai daqui, ele monta um modelo, ele escala o modelo que é de impacto, ou ele começa a gerar, a partir de outros tipos de projetos com organizações sem fins lucrativos, impacto na sociedade. Então, a gente quer, de fato, trazer essa abordagem sistêmica, ampliada, holística, de impacto, de ODS, para o ensino. E aí, só para finalizar, eu acho que lá da ONU, apesar do Brasil estar bem na fita, apesar de sermos somente 30 representantes, surgiu uma discussão que eu acho que faz parte do desafio de gestão de toda a instituição de ensino superior, quando pensou em empreendedorismo, que é tema transversal e multidisciplinar, ou meio ambiente, sustentabilidade de uma forma geral, que também é um tema transversal, multidisciplinar, com várias definições, que é o seguinte: o grande desafio de todas as escolas europeias, americanas, brasileiras, é tirar isso da cabeça de quem já entende que é importante e fazer com que isso se torne transversal e importante na cabeça do cara de engenharia, de finanças, de pessoas. Né? O grande desafio das escolas tem sido quebrar os feudos das disciplinas, das trilhas, para mostrar que meio ambiente faz sentido em todas elas. E o segundo maior desafio é exatamente como é que eu mostro para a sociedade que esse tipo de ensino faz diferença. De novo, impacto que a gente já discutiu anteriormente. Então, acho que é um pouquinho do que eu consigo contribuir aqui hoje. Super importante sair dos convertidos, né? E ampliar, porque senão a gente acaba sempre falando para os que já conferem igual, pensam igual a gente, ou semelhante. Bom, Sérgio, o Guilherme falou, a Priscila falou de impacto social, empreendedorismo. Né? Como é que a colaboração entre os atores públicos e privados pode contribuir para projetos de impacto social? Dando exemplo na educação, né, já que a gente está nessa temática, invariavelmente você vai ver o setor privado participando com o setor público em vários projetos, em diferentes graus. Até Sobral, por exemplo, que foi citado aqui, teve o papel, né, Neca, que você colocou da estabilidade política, vamos dizer, que foi fundamental, absolutamente crucial lá, mas teve colaboração privada. Então, teve o Instituto Ayrton Senna, o Instituto Alfibeto, etc., vários outros, contribuindo com competências complementares e tudo mais. Também a colaboração público-privada vai na outra direção, como o Fernando falou, que aí é o setor privado executando, o setor público apoiando, como, por exemplo, o ProUni, o FIES, etc. Então, essas colaborações têm ocorrido já, em vários casos tem gerado resultado. Eu só queria chamar até a atenção, porque isso já passou, em duas questões que quem está trabalhando com essas colaborações precisa prestar atenção. Né? A primeira coisa foi o que o PB falou, eu queria reenfatizar o que ele falou, que a gente chegou num ponto que a gente tem investimento social privado, a gente tem organizações querendo trabalhar em educação, mas às vezes fica cada um com a sua abordagem, a sua tecnologia, sem conversar. O meu colega Sandro Cabral tem um caso, né, que é o seguinte: um antropólogo, pesquisador em antropologia, foi lá falar com um cacique, né? Chegou lá para falar com o cacique, queria fazer a pesquisa, e aí chegou lá, aprendeu a língua nativa, tal, foi falar com o cacique, foi falar a língua nativa, o cacique virou e falou: não, senhor, eu falo português aqui, tá? Vamos lá. Então, assim, já subestimou a pessoa que estava do outro lado, né? Aí ele começou a falar qual a pesquisa, queria fazer uma pesquisa, o cacique: é escola estruturalista ou escola de Frankfurt? Aí ele: escola de Frankfurt. Então você passa aqui quarta-feira, 5 horas da tarde. Né? Assim, porque tanta gente que ia lá com ele, tanta gente que ia perguntar, etc., que já tinha até um schedule, né, assim, para ir lá para definir exatamente quem que ele vai receber. E eu acho que o setor público muitas vezes está chegando nesse ponto. Assim, é tanta gente vindo propor coisas alternativas e a gente vê pouca colaboração entre todo mundo que vai ofertar. Né? Segundo ponto é a questão da medição de impacto, né, que eu acho que é fundamental. Vários economistas no começo falaram, aqui quis falar também, a gente tem trabalhado com isso, mas eu queria destacar o seguinte: não é só avaliação de impacto pela avaliação de impacto, porque às vezes o que a gente vê, fez a avaliação, guardou na gaveta, né? Assim, não se trabalhou em cima de resultados. E agora o que a gente está precisando fazer é, na verdade, tomar decisões e até, vamos dizer assim, alocar recursos, o capital, né, apoio condicional a metas de impacto. Tá? Então, uma ferramenta que a gente tem trabalhado,
que eu acho que mescla ou tenta, vamos dizer assim, atacar esses dois problemas que eu falei para vocês, que inclusive tivemos a honra de ter a NECA aí num conselho do projeto, né, que é o mecanismo de contrato de impacto social, Social Impact Bonds, né? A gente fez um desenho aqui para o estado de São Paulo, que é o seguinte: primeiro você parte das vulnerabilidades de uma determinada população, você identifica o que ela está efetivamente, o que está precisando. A partir dessa análise, você constrói a sua teoria de mudança do que pode ser feito para você resolver um determinado problema. E rapidamente a gente vai ver que vai ser um conjunto de ações complementares, não só um determinado programa e assim por diante. A partir disso, você pode criar um pacote de intervenções, tá certo? Que vai exigir uma colaboração, já de cara você já desenha uma colaboração entre atores, e mais ainda você pode colocar metas de impacto, né? Então, nesse mecanismo de contrato de impacto social, funciona mais ou menos assim: investidores apoiam organizações para fazer a entrega do serviço, condicional a metas de aprendizagem dos alunos, de redução de evasão, qualquer coisa que seja, em saúde, redução de doenças e assim por diante. E o governo só remunera essas ações, né, quem financiou essas ações, a partir das metas serem atingidas. Tá? E eu acho que, sobre o campo do investimento social privado, da filantropia, a gente também pode pensar nesse sentido, né? Colocar metas e falar, os apoios vão continuar a partir do momento em que houver comprovação de impacto, né? Então, esses mecanismos estão evoluindo bastante, eles vão dizer assim, talvez seja uma nova geração da colaboração público-privada, tá? Mais baseada em cooperação, metas e assim por diante. Tá? Queria também fazer uma última observação, até falando com o Schiller, né, e até provocando um pouquinho, assim, eu acho o seguinte: eu acho que esse movimento de colaboração privada, a externalização, né, ou seja, toda essa discussão de você trazer atores privados, ela exige aumento de competências públicas. Ela não pode ser vista como um processo onde assim o governo é incompetente em determinada área, chama o cara privado. Tá? E eu digo isso até como resultado de um estudo que a gente fez com o Instituto Accenture. Acabamos esse estudo, já deve ser divulgado, onde a gente acompanhou iniciativas públicas, inclusive a educação. Sobral é um caso que está lá assim, em 3 países, Brasil, África do Sul e Índia, onde colaborações são importantes em geral, você pega os projetos que têm evidência de impacto, então a gente pegou lá, se o projeto tem evidência de impacto, tem evidência de que, digamos, o aluno aprendeu, melhorou o transporte urbano, etc. Então, em geral, você vê colaborações público-privadas. Mas um atributo que você vê invariavelmente necessário em todos os projetos que dão certo é competência pública. Assim, que é uma mistura de liderança, você tem um líder político que foi lá, tocou o projeto, e a capacidade de execução do Estado, que define metas e assim por diante. Tá? Então, a agenda de colaboração público-privada, ela deve ser acompanhada, a meu ver, de uma agenda de reforma e modernização do setor público. É necessário, uma coisa não substitui a outra. Certo? Então, até com o Fernando, a gente tem aí uma proposta, né, de lei de responsabilidade de gestão, que é, na verdade, pegando sobre o artigo 19 da Constituição, que já está lá, você tem a possibilidade de desligamento de funcionários públicos por insuficiência de desempenho, só que isso ainda não foi regulamentado. Tá certo? Então, o professor Bresser Pereira propôs um projeto de lei nessa linha, lá em 1998, e, infelizmente, ele foi talvez o último projeto da reforma administrativa que não foi aprovado. Ele bateu na trave, mas não foi aprovado. Agora, no Senado, tem outra proposta nessa linha. Tá? Então, ao meu ver, as colaborações público-privadas precisam de uma ação conjunta de melhoria da governança e da gestão do Estado. Não dá para fazer as duas coisas separadas. Só que aí vem uma coisa engraçada. Tá? Porque à medida que você moderniza, o Estado fica mais, assim, com uma governança melhor, você vai melhorando, né, a avaliação de desempenho, vai exigindo que os funcionários, ou seja, sejam avaliados, que a entrega seja monitorada, você começa a diminuir a diferença de desempenho entre a gestão pública e privada. Né? Essa é exatamente a razão que o PB falou, que em vários países
você vê ou gestão pública funcionando, gestão privada funcionando, alguma coisa no meio, charter school funcionando, porque no final tudo pode funcionar de acordo depois com os detalhes que você vai falar. Eu acho em particular que essa modernização do Estado é fundamental, né? E ela até precede, vamos dizer assim, essa discussão sobre se vai privatizar, não vai privatizar, vai ter isso, vai ter aquilo. Né? Obrigado. Bom, nós temos uma rodada rápida aqui. Vou continuar essa discussão do Sérgio. Vamos ficar nessa discussão, não vamos entrar na sua paixão da palavra aberta, mas que, enfim, sem dúvida, né, se a gente não melhorar a gestão pública, também não vamos. E nas colocações do Fernando, se a gente não melhorar a gestão pública, nós não vamos ter um bom acompanhamento para saber o impacto do voucher, o impacto da charter school, enfim, a gente, só para citar rapidamente um caso de Goiás, eu não acompanhei em detalhe, mas conversando com a Raquel, que tentou, no primeiro ano, abrir, vamos dizer, um modelo charter, não me lembro como é que é, não sei como é que é o nome, mas como é que foi traduzido, contratação de impacto, e no primeiro ano não conseguiu, porque várias empresas de fachada que não existiam, enfim, uma série de problemas, mas depois eu acho que agora já abriu. Você tem mais detalhes? Eu conheço um pouquinho. Exatamente. Então, o que eu quero dizer é isso, precisa ter uma gestão pública eficiente para poder acompanhar, porque senão... O que aconteceu ali em Goiás foi o seguinte: primeiro, eu concordo com o Fernando, a gente tem que experimentar com esses modelos, tá? Também. Mas eu diria o seguinte: experimentar, fazer como? Exatamente como eles estão tentando fazer em Goiás. Vamos pegar um grupo de escolas, tá? Vamos fazer esse modelo, vamos pegar um grupo de controle de escolas que não tem esse modelo e vamos comparar e vamos levar para a sociedade os resultados. A gente faz pouco isso, em geral, no setor público, né? Você faz grandes mudanças, estava falando recentemente com o pessoal do BNDES, você não poderia fazer o que foi feito, que eu vou fazer uma grande linha de crédito para o pessoal comprar caminhão, e pum, abriu a torneira, todo mundo comprou, não deu resultado em termos de investimento e assim por diante, que foi o PSI, né? Então você tem que fazer experimentos, né? Então concordo com o Fernando, você tem que fazer experimentos. O que aconteceu em Goiás foi o seguinte: primeiro, tem todo um trabalho que tem que ser feito, concordo, no setor público, com, vamos dizer assim, os nossos procuradores, os nossos juristas e tudo mais, porque lá teve uma liminar que falou o seguinte, né? Essa função é exclusiva do Estado, não pode ter gestão privada. Errado, né? Errado, você não tem escola privada por aí, né? Então foi lá, um juiz canetou, né? Não pode. Tá? A outra coisa é o seguinte: tem que desenhar bem o processo. Ali, por exemplo, se exigiu que os prestadores de serviço fossem de Goiás. O que você já restringe de cara toda a possibilidade de atrair mais gente e assim por diante. Dito isso, eu acho que é um experimento interessante para você tocar, acompanhar, né? agora, para você testar. Porque temos à frente uma secretária super comprometida com a educação, porque se não fosse, já teria isso se desviado no primeiro ano que não deu certo. Exatamente. Né? Mas e aí? Eu concordo integralmente. Eu acho que como as empresas, aqui até provocando vocês também, quer dizer, como as empresas nos últimos, sei lá, nas últimas décadas, elas se especializaram, o Estado também está passando por um processo de especialização, né? Quer dizer, qual é a grande especialidade do Estado? Exatamente fazer isso que o Sérgio falou, né? A grande especialidade do Estado é o macroplanejamento, é a garantia do direito, né? É o financiamento vis-à-vis macrogestão, regra do jogo. Por exemplo, o papel da estabilidade da regra do jogo para os atores é muito importante. Na minha experiência, eu acompanhei muitas experiências de tentativas de introdução de contratualização, criei uma legislação de contratualização lá no Rio Grande do Sul, inclusive. Sabe qual é o grande obstáculo, que eu acho que acabou se refletindo também em parte em Goiás? É que o setor privado de boa qualidade, sem fins lucrativos, ele não acredita no Estado. Ele diz assim: parem um pouquinho, o governo de vocês é legal, a Raquel é competente, eu acredito no governo de vocês. Mas eu vou fazer um contrato de gestão aqui, eu vou abrir uma escola, 600 alunos. Imagina se eu estou no Rio de Janeiro, o Estado quebra e o Estado para de pagar. O que eu faço com 600 crianças? O que eu faço com 100 professores que eu contratei, 80 professores que eu contratei? Como é que eu pago
essas pessoas todas, eu vou fugir do país, o que eu faço? Então, assim, a estabilidade fiscal, né, é um valor, né, a gestão de longo prazo. E é nisso que o Estado precisa se especializar, né? A gestão do serviço, o que eu falo, e aqui eu concordo, esse ponto eu 100% de acordo com o Sérgio, quase tudo eu concordo com o Sérgio. Então, mas tem alguns pontinhos. É só para animar um pouquinho aqui, né? Senão Tem quase fica tudo chato, concordo. pô. Mas tem alguns pontinhos. Quer ver um pontinho que eventualmente seja um pouco diferente? Não é discordância, mas enfim. Eu acho que eu fui gestor público federal, participei lá da época do Bresser, eu discuti isso aí exaustivamente na minha vida. Quer dizer, a lógica de como nós estruturamos o direito administrativo brasileiro eu não estou dizendo que torna a gestão de serviços impossível. Não estou dizendo isso, seria um absurdo dizer. Mas é muito provável, né, que a gestão fina de serviços lá na ponta, de pequenos serviços, seja quase, vou usar uma expressão forte, é muito difícil de ser feita ofertada com qualidade, dada a armadura que nós criamos. Tá certo? A Lei 8666, eu sempre digo, ela foi feita para grandes obras públicas, foi pensada, inclusive, por um deputado gaúcho, que está vivo até hoje, um grande deputado, Luiz Roberto Andrade Ponte. Quer dizer, foi pensada para fazer grandes obras públicas, para dar transparência, mas necessariamente era um modelo de contratação de bens e serviços lento, certo? Ela nunca foi pensada para comprar copo, mesa, cadeira, microfone, passador de slide, giz, quadro negro, trocar cadeira de sala que quebra no colégio, livro na biblioteca. Nunca foi pensada. Aqui no INSPER, eu conheço, se eu precisar de um livro de tarde, eu tenho aula de tarde hoje, e eu ligar para a diretora da biblioteca e dizer assim, preciso desse livro, ela vai no sebo e compra. Porque, entende? Isso é escola privada, as escolas privadas funcionam assim. No setor público, escola pública, preciso de um livro, daqui a 6 meses tem que entrar na fila do estoque, vou ver se tem um estoque, senão entra na próxima rodada de licitação, e nós queremos entregar as nossas crianças pobres para esse modelo? Essa é a pergunta, é uma pergunta ética. Posso fazer pergunta ética. Só fazer não quero atrapalhar também, que você vai fazer para o Guilherme e para a Priscila, né? Eu acho o seguinte, eu acho que além dessa reforma do Estado, que precisa continuar, que foi incompleta, a gente tem que mudar o mindset de contratação. Tá? Então, a Lei 866 é um caso claro. Você contrata por inputs. O que você quer? Que o cara especifique tudo que ele vai fazer. Então, se for uma compra tipo caneta, eu especifico, eu quero 10 mil canetas, 1 milhão de canetas. Agora, se você falar, eu quero uma entrega para melhorar a qualidade de ensino, aí vai travar. Porque, eu sei lá, eu tenho que ir na escola e definir, e ver, estudar e assim por diante. Então, a gente precisa também mudar a forma de contratação por impacto. Né? Tem também que convencer todos os nossos colegas advogados, né? Todos os nossos amigos, a falar, olha, para de controlar processo e controla resultado, certo? Porque aí eu não preciso ficar licitando toda hora, assim, eu quero que você entregue, mas eu não quero saber como você vai fazer. Né? Você me entrega um determinado resultado de impacto. A gente está falando de educação, mas se a gente for pensar na questão da competência estatal, também para a questão ambiental, vale a mesma avaliação. Então, a gente está vendo a bagunça aí com a história do decreto de 84 que extinguiu o RENCA, que voltou atrás, que não extinguiu mais. Que, na verdade, não era uma área de preservação que estava sendo extinta, era uma área de reserva que estava, inclusive, lá, porque só o Estado podia usar e agora seria privatizado. Mas é tanta lambança em cima de lambança, ou porque não sabe comunicar, e aí gera todo esse impacto negativo numa decisão que poderia ter sido tomada de uma forma bem melhor. Então, assim, acho que essa questão de eficiência também vale. Muitas das decisões que o nosso governo tem tomado em relação ao meio ambiente não tem sido pautado nas evidências que a gente tem reais. Por exemplo, liberar uma área como essa para mineração, ok, com a justificativa de melhorar a economia do país. Mas e o que a gente está fazendo do outro lado, para olhar sob a ótica de outros modelos de negócio, onde a gente vai explorar os serviços florestais, manter a floresta em pé? Né? Quando o mundo inteiro fala, foge de commodity, a gente volta na commodity. Não que seja o demônio, mas a gente tem que diversificar. Então, acho que vale a mesma avaliação também do ponto de vista ambiental. E aí, eu acho, completando, pegando o gancho, acho que a soma de tudo isso é que a carga de burocracia que se coloca sobre o empreendedor é tão grande que operar as empresas é difícil. E no fundo, quando eu estou focando aqui nos empreendedores de alto crescimento, a gente tem que lembrar que tem os empreendedores que dão errado. E tudo bem dar errado. Né? Lá em Israel tem o termo de Vale da Morte. Muitos empreendedores vão morrer no Vale da Morte. Isso é natural que aconteça, é sadio que aconteça.
E o grande problema no Brasil é que é tão difícil para o empreendedor viver esse ciclo. Por exemplo, a lei de falências é tão mal aplicada que o empreendedor hoje não se sabe quantos CNPJs fantasmas existem no país, por exemplo, que deveriam estar fechados e não estão porque as exigências acessórias, a exigência tributária e assim por diante é tão grande, as licenças ambientais que ele eventualmente está pendurado são tão grandes, que todo esse ciclo de empreendedorismo, que no fundo é o que faz a produtividade crescer, a produtividade cresce não porque você tem um grupo de campeões, mas é porque esse grupo de campeões vai se reciclando. Isso que faz a fronteira ir para frente. Mas esse ciclo é tão atrapalhado pelo peso do Estado no Brasil que, de fato, a produtividade é muito comprometida. E, no fim, é isso que leva ao aumento da renda per capita, no longo prazo. Eu acho que essa questão toda está por trás, né? Óbvio, o Fernando falou logo do começo. Essa burocratização, esse Estado que chegou primeiro aqui, depois chegaram as pessoas da sociedade. Mas tem uma coisa que, no fundo, perpassa também, eu acho, toda essa discussão, que a gente... O Naércio, outro dia, publicou um artigo mostrando que o Brasil, acho que é entre os 5 piores, onde tem o menor nível de confiança nas instituições e nas pessoas, né? Então, essa falta de confiança vai gerando essa burocracia. Não é isso que gera, não é uma causa e efeito, mas é um fator também que você não confia, aí precisa ter várias leis, aí a lei tem que ser detalhada e, enfim, acho que, em suma, temos que romper vários paradigmas aqui. E aí eu acho que a academia tem um papel fundamental nessa... Também vocês falaram, né? As políticas públicas são pouquíssimo apoiadas nas evidências. Então, a gente tem falado, e aqui a academia, os professores, o tempo todo, nós estamos falando em evidências, e são pouquíssimos os nossos gestores públicos e governantes que realmente tomam uma decisão em cima de evidências, né? Certamente todos nós aqui desse lado já participamos como é que várias de políticas públicas são desenhadas e definidas, né? E então, não sei, acho que quando o Fernando fala não, a academia não quer discutir tal tema, enfim, eu acho que tem um papel aqui também da academia, assim como do setor privado, do investimento social privado, mas a gente está mais discutindo na arena pública mesmo, né? Aqui, no caso, vocês escrevem em revistas públicas, eu acho que é isso, tem que sair dos guetos também, e a academia acaba sendo um gueto, e por isso eu acho que o INSPER é tão inovador, porque traz esse diálogo com a sociedade, busca cátedras que fazem um fio terra com a sociedade, não fica numa abstração, né? E, ao mesmo tempo, também os professores, imagino, também são incentivados e tudo a estar participando de debates mais amplos e escrevendo nas diferentes mídias. Eu acho que é assim que a gente vai construir esses processos, que não são mágicos, de romper todas essas traves que vocês colocaram aqui. Bom, acho que chegamos no nosso horário, né, Carol? Queria agradecer muitíssimo a todos vocês. Acho que foi um debate rico. E é isso. Obrigado pelo INSPER, Carol e todo mundo aí, tá?